E aí, minha galera, como é que vocês estão, meus amores? Aqui é a Joy Araújo do canal Tudo Sobre Ho'oponopono. Como vocês bem sabem, aqui nesse canal tudo vira motivo para vídeo, tudo vira motivo para aprendizado. E eu quero que você, minha amiga, assista esse vídeo. Principalmente você, praticante do Ho'oponopono, tá aí toda confusa. Meu Deus do céu, eu não paro de chorar nessa catarse, como é que faz? A minha frequência tá caindo. Deixa eu contar pra vocês, gente, eu tô tentando colocar aqui o telefone num lugar onde ele fique parado, porque eu tô pranchando meu cabelo, mas só que Deus, ele é maravilhoso. E fica tranquila, tá? Que eu falo o nome de Deus, mas esse vídeo não é religioso. Porque às vezes eu vejo nos comentários assim, meu Deus, ai que saca. Vídeo religioso. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês querem praticar o Ho'oponopono e não querem ouvir o nome de Deus num vídeo que fala sobre Ho'oponopono? Meu amor, quando eu falo de Criador, eu tô falando de Deus. Quando eu falo de centelha divina, eu estou falando de Deus. Agora, se você não quer ouvir o nome de Deus, minha amiga, então você tá fazendo a técnica errada, porque Ho'oponopono é sobre Deus. Olha que coisa legal. Quem faz a limpeza pra você, quando você tá lá pedindo sua casa, carro, apartamento, como diz a professora Helio Couto, que inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha experiência com a ERH, quando você tá lá pedindo suas bênçãos, né? Você tá pedindo pra Deus, minha amiga. Então, assim, não fica brava, tá? Mas enfim, gente, eu tava aqui secando meu cabelo, pranchando, pra ficar bonita pra gravar vídeo pra vocês. E veio pra mim uma palavra muito importante, porque durante o nosso processo de catarse, né, principalmente inicialmente, quando você começa a fazer o Ho'oponopono, as suas emoções ficam muito abaladas. E aí vem aquele momento de crise. E quando a gente tá em crise, quando a nossa alma tá em crise, a gente tem vontade de quê? De chorar, de colocar pra fora aquele sentimento que muitas vezes você nem sabe de onde vem. E eu tava hoje, agora há pouco, no meu Instagram, falando sobre essa reflexão, né? Porque às vezes eu tenho os meus momentos de vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa assim como você, eu também entro em crise, eu em muitos momentos também faço pirraça com o divino. Eu também em muitos momentos sou reclamona e eu gosto de mostrar esse lugar de vulnerabilidade para que você não se sinta inferior a mim, muito pelo contrário, porque aqui todos nós estamos num caminho, numa trilha de evolução espiritual, independente de quanto dinheiro você tem, independente de qual país você mora, quantas línguas, quantas faculdades você fez, a gente está na mesma estrada. Talvez aquela pessoa que é muito rica tá numa série, num nível até um pouco abaixo de você. Você tem mais experiências, né, a nível espiritual do que uma outra pessoa que tenha muito dinheiro. Então não é sobre isso, tá? É sobre a gente entender que cada pessoa aqui tá no seu processo, mas que ninguém é melhor do que o outro. A gente só tá em momentos diferentes. Mas, hoje em dia, na internet, gente, eu não tenho mais saco pra assistir, às vezes, o Instagram, o YouTube, porque eu não tenho paciência pra assistir um vídeo de pessoas engessadas que estão ali o tempo todo, falando tudo certinho, pessoas muito perfeitas, que só mostram as coisas boas e não falam das suas dores, não falam das suas vulnerabilidades. Em contrapartida, eu sou essa pessoa que tô sempre no meu Instagram falando das minhas crises, dos meus problemas financeiros, dos meus rolos nos meus relacionamentos. Então isso faz com que eu me sinta muito vulnerável e em alguns momentos eu me pego refletindo, será que vale a pena eu ficar aqui contando as minhas experiências? Será que vale a pena eu estar sempre aqui contando minhas derrotas? Porque isso muitas vezes não passa credibilidade, né? Mas olha que bacana, meus amigos, que eu quero compartilhar com vocês e que eu senti no meu coração. Eu acho que é importante eu estar aqui me mostrando minhas crises, minhas dores. Sabe por quê? Porque quando eu tava no seu lugar, quando eu tava iniciando esse movimento de fazer o Ho'oponopono, quando eu ainda tava tentando entender, eu lembro que foi muito marcante pra mim, porque eu me proibia de chorar. Eu me proibia de sentir aquilo que eu tava sentindo. Então eu era aquela pessoa que eu meio que fingia que tava tudo bem. E quando vinha assim, acontecer alguma coisa, vinha uma vontade de chorar, eu falava, não, Joyce, não pode chorar, porque senão tua frequência vai cair, se a sua frequência cair, você não vai conseguir atrair o que você quer.
E é por isso que eu sempre falo, gente, é muito importante vocês filtrarem qual é o tipo de informação que tá chegando até você e qual o tipo de informação, na verdade, assim, chega tudo, né? É igual o Instagram. Você vai receber muita informação, mas você tem que ter um filtro, porque senão você fica muito confuso e você acredita em tudo, em qualquer loucura que alguém te contar, você vai acreditar. E chegou uma hora que eu comecei a me questionar qual é a finalidade do nosso choro, né? Por que a gente chora? Por que para nós é tão importante esse momento assim de vulnerabilidade? E aí é muito interessante porque assim, eu não gosto só dessa coisa da saúde, do físico, do psicológico, porque pra mim eu sou um espírito, né? Que tô aqui temporariamente como humana, mas eu sou um espírito acima de tudo. Então eu gosto também de estudar a finalidade espiritual e a finalidade física, para que eu possa juntar cada uma dessas informações e trazer uma coisa bacana. E eu cheguei à conclusão de que através dos meus estudos, e eu quero compartilhar com você, principalmente você que está chorando muito durante esse momento de prática do Ho'oponopono, ou talvez em algum momento da sua vida que você esteja muito sensível, para que você entenda que o choro, ele, a nível espiritual, ele expressa uma dor do seu espírito. Então, quando você chora, você está colocando para fora um sentimento seu que a sua alma precisa expressar. A gente sente aquele sentimento de angústia, sabe? Eu não sei vocês, mas eu, em alguns momentos da minha vida, sinto aquela vontade, assim, de chorar, sabe? E sinto aquela angústia, assim. Eu às vezes, estou na rua, não tenho tempo de chorar, por exemplo. E aí eu fico com aquele sentimento de angústia, de aflição. E eu fico naquela coisa assim, meu Deus, eu preciso chorar. Eu preciso chorar, eu preciso colocar pra fora. Quando eu choro, eu fico bem. Porque, na verdade, aquela aflição, aquela angústia, era a minha alma precisando se expressar. Ela precisa, de alguma forma, assim, eu preciso resolver isso. Tem algo aqui sujo dentro de mim, tem algo aqui embaralhando os meus sentimentos, a minha energia, enfim. É só pra você entender que tinha algo ali muito embolado e quando eu choro, eu libero aquela carga. Isso a nível espiritual. Mas vamos lá, né? E a nível físico? Por que a gente chora? Olha como é que Deus é perfeito. Gente, a minha conexão melhorou muito quando eu comecei a entender por que, assim, quando eu comecei a estudar sobre o corpo humano, sabe? Quando eu comecei a entender que não só o corpo humano, mas a natureza, tudo isso foi criado por Deus. E quando a gente começa a estudar, entender o porquê das coisas, por que a árvore recolhe as folhas quando chega o inverno, por que algumas funções no nosso corpo funcionam do jeito que funciona, você vê que foi uma inteligência infinita, foi uma inteligência assim além, à frente do tempo. Se a gente olha para um médico e a gente vê que aquele médico é muito estudado e às vezes a gente admira, nossa, esse médico é fogo, velho, ele sabe fazer uma cirurgia de coração, por exemplo. Cara, se a gente tem esse olhar para esses seres humanos, imagina Deus criar tudo isso, criar tantas funções. E quando eu comecei a estudar sobre essa questão espiritual e entender por que eu choro, por que eu choro tanto, e será que isso é bom para mim? Gente, eu descobri que o choro, ele libera endorfina. Ai, Joyce, mas eu já sabia disso. Mas olha só, veja como é que Deus é perfeito. A nível espiritual, o meu choro, ele libera aquela dor que eu tô sentindo na minha alma. Aquela dor que eu tô sentindo no meu coração, aquela traição, aquele desemprego, aquele problema que eu tô vivendo, aquele problema de relacionamento, enfim. Quando eu choro, eu coloco pra fora, a minha alma de alguma forma se expressa e ela se alivia. Quando eu choro a nível físico, o meu corpo ele se alivia. A endorfina é o mesmo neurotransmissor que quando nós estamos fazendo um exercício físico, já foi pra academia, já saiu da academia com aquela sensação assim, nossa, que delícia. É exatamente isso. Então eu quero que você, a partir de agora, não se sinta proibido em chorar. Você vai dar um comando para aquele choro. Quando você chorar, você não vai só simplesmente chorar. Você vai chorar entendendo que o seu corpo está se liberando de algo que está doendo. É como se você estivesse tomando um remédio para aquela dor. Ou seja, você não vai se mergulhar naquele choro e ir
e ficar mergulhada na tristeza. Não, você vai chorar, porque você entende que o seu corpo ele precisa liberar algo, e depois você vai respirar e seguir em frente. Mas não se proíba de chorar, não se proíba de ser vulnerável, não se proíba de ser humano. Hoje na internet as pessoas estão engessadas. Hoje eu não tenho mais paciência para assistir muitas pessoas que eu até então gostava, exatamente por causa disso, porque tudo é muito perfeito, porque tudo é muito incrível e as pessoas hoje não são mais reais, elas não mostram mais quem elas realmente são. São poucos os criadores de conteúdo, principalmente desse universo quântico, que mostram de fato as suas vulnerabilidades. E é óbvio que às vezes a gente precisa dessas pessoas, né, que são como se fosse um médico, né? Quando você tá muito doente, você precisa de um médico assim, ó, excelente, porque você precisa de alguém que tenha o remédio para tua ferida. Mas a gente precisa tomar cuidado com essa coisa de estar sempre se engessando, tá sempre mostrando uma perfeição. Eu acredito que isso muito mais para quem trabalha nesse universo quântico. Bom, gente, eu acho que a mensagem ela foi passada. Não se assuste se você chorar muito durante o seu processo, o seu corpo tá limpando, sua alma tá se expressando, o seu corpo tá liberando uma dor a nível físico e a nível espiritual. Então é isso, aceita esse movimento que a vida tá fazendo, não se sinta mal, não se sinta inferior, muito pelo contrário, você tá num processo de cura. E para curar a gente precisa liberar a dor, e para liberar a dor a gente precisa também chorar. É óbvio que não é uma regra, mas se esse é o seu caso, aceite as suas vulnerabilidades. É sobre isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Vou terminar minha prancha, gente. Vou terminar minha pranchinha.